Jesus. Jesus, em tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos tua face e rendemos-nos a ti, pois um dia a sua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. Jesus, Jesus, em tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos tua face e rendemos-nos a ti, pois um dia a tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. O véu que separava já não separa mais, a luz que outrora apagara agora brilha e cada dia brilha mais. Só pra te adorar e fazer teu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui. Jesus, Jesus, em tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos tua face e rendemos-nos a ti, pois um dia a sua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. O véu que separava já não separa mais, a luz que outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais. Só pra te adorar e fazer teu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui. Só pra te adorar e fazer teu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui. Amém, Senhor, nós estamos aqui, ó Pai. Amém, Pai. Que o Senhor possa abrir os olhos dos nossos corações. Abra os olhos do meu coração, abra os olhos do meu coração, quero te ver, quero te ver, Senhor. Abra os olhos do meu coração, abra os olhos do meu coração, quero te ver, quero te ver, Senhor. Exaltado, exaltado e bem alto, brilhando a luz da tua glória. Derrama o teu amor
quero te ver. Santo, 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 quero te ver, quero te ver, quero te ver, eu quero te tocar, quero te abraçar, quero te ver, eu quero te ver, quero te ver, eu quero te tocar, quero te abraçar, quero te ver. Exaltado, exaltado e bem alto, brilhando a luz da tua glória. Derramo teu amor e poder, pois tu és santo, santo, santo. Exaltado e bem alto, brilhando a luz da tua glória. Derramo teu amor e poder, pois tu és santo, santo, santo. Ele é santo. Santo, 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 quero te ver. Nós queremos, Senhor. Amém, ó Pai. Te agradecemos, o Senhor é santo. O Senhor abre os olhos dos nossos corações. Digno é o Cordeiro que foi morto, santo, santo Ele é. Um novo cântico ao que se assenta sobre o trono do céu. Santo, Deus Todo-Poderoso, que era e é e há de vir, com a
tudo para mim e eu te adorarei. Maravilhado. Maravilhado, extasiado, eu fico ao ouvir teu nome. Jesus, teu nome é força, é fôlego de vida, misteriosa, água viva. O Senhor é santo. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era e é e há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Só o Senhor é santo, Pai. Obrigado. Que Teu Espírito Santo possa inundar os nossos corações, ó Deus. Nós dependemos do Senhor, precisamos do Senhor, precisamos ouvir, Senhor, seguir os Teus caminhos, pois o Senhor designa caminhos para nós, ó Pai. Que possamos ouvir, discernir a Tua voz, da voz deste mundo, ó Pai. Nós te agradecemos, Senhor. Obrigado. Louvado é o nome do Senhor. Os irmãos podem sentar? Meus irmãos, o Salmo 122, ele diz assim: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. E é uma verdadeira alegria que passa a existir dentro do nosso coração, porque ó quão bom e quão suave que os irmãos vivam em união. E é uma verdade isso. Nos alegramos quando nos encontramos, nos alegramos quando adoramos juntos ao Senhor. E isso tudo é gerado em nós pelo Espírito Santo. É uma dádiva, é uma bênção que nós recebemos da parte do Senhor. Meus irmãos, nós vamos orar neste momento por alguns motivos. Nós temos clamado pela nossa pátria, né? Pedido ao Senhor para que Ele possa nos dar toda bênção, toda direção, para que Ele possa derramar a graça dEle sobre todas as autoridades, né? Os governantes, todas as pessoas que estão investidas de autoridade, que a bênção seja derramada. Vamos orar, então, para que o Senhor também nos dê uma bênção de saúde. Nosso povo, né, precisa de saúde, nós precisamos de saúde. É difícil quando a gente enfrenta uma enfermidade, né? Eu lembro uma vez que eu quebrei meu pé, que coloquei uns parafusos. Gente, que negócio difícil. Você fica dependendo das pessoas, né? Você fica assim, é difícil, né? E aí eu fiquei um bom tempo com aquela bota, tudo, mas passou. E nós podemos pedir ao Senhor para que Ele possa ajudar também, passar os problemas de enfermidades das pessoas.
Em especial, quero pedir que os irmãos orem, né, pelo nosso irmão Luiz André, que está enfermo, está precisando de oração. Deve estar passando por um momento de cirurgia neste momento agora. Vamos orar para que Deus ponha as mãos, para que a graça dele seja derramado também. O irmão do nosso irmão, né, Edson, que chama Gilberto também, está precisando de oração, para que o Senhor venha dar uma bênção de saúde a ele. Os irmãos que têm visitado, dado trabalho ali na Casa do Caminho, né, nos relatou que eles pediram que orasse por eles. Pediram que a gente intercedesse a Deus por eles. E isso é bom, irmãos. Isso demonstra que eles estão aceitando a palavra do Senhor, que eles estão crendo no que está sendo levado para eles. Eles estão crendo na mensagem que está sendo entregue para eles. Isso é ótimo, é maravilhoso. Ou seja, a palavra não está sendo lançada ao vento, né? Não está caindo por terra, ela está encontrando lugar, está caindo em boa terra, está caindo em boa terra, está germinando, está gerando desejo nas pessoas de querer conhecer este Deus e entregar nas mãos de Deus os nossos problemas. E isso é algo maravilhoso. Isso são os primeiros passos na presença de Jesus. É quando nós passamos a deixar Jesus governar a nossa vida. É quando nós entregamos para Ele. Fala, Senhor, tem um probleminha aqui, para que o Senhor possa me ajudar a resolver. É desse jeito, para que o Senhor possa nos ajudar a resolver esse problema. E Ele nos ajuda, nos dá direção, prepara as pessoas, coloca as pessoas no nosso caminho, né? Isso é maravilhoso. Amém, irmãos? Então nós vamos orar neste momento, então. Cada um no seu coração, audível ou não, pode orar também. Eterno Deus, nós suplicamos uma bênção em favor da nossa pátria. Pedimos, Senhor, que a Tua graça seja derramada. Abençoa o nosso país, Senhor. Abençoa as autoridades constituídas. Senhor, que elas possam ter temor do Senhor. Que o nosso país seja um país abençoado, próspero. Ó Deus, que tudo possa ser desenvolvido, que possa desenvolver da melhor maneira, da maneira que agrada ao Senhor. Retira, Senhor, do nosso meio tudo aquilo que se opõe à Tua palavra, se opõe ao plano do Senhor. Mas, ó Pai, que as portas estejam abertas, que os caminhos estejam abertos, que a nossa nação, ó Deus, seja uma nação bem-aventurada. Deus eterno, abençoa também o povo, Senhor. Abençoa a Tua igreja, os nossos irmãos, livrando, ó Pai, das enfermidades, livrando das doenças, Senhor. Quantos problemas que nos assolam, quantos problemas que não pede permissão, mas chega arrombando o nosso coração e que muitas das vezes nos surpreende e que traz até mesmo um espanto a gente. Mas, ó Deus, nós colocamos tudo diante do Senhor. Nós colocamos na Tua presença, Senhor, nosso irmão Luiz André. Senhor, põe as Tuas mãos ali neste momento, na cirurgia que ele está passando, ó Pai. Traz a paz ali, traz o conforto, sabedoria aos médicos, Senhor, mas que o anjo do Senhor esteja ali, dando, ó Deus, todo amparo também. Pedimos pelo irmão do nosso irmão Edson, o Gilberto, Senhor, que a Tua graça seja derramada sobre ele, dando a ele, ó Deus, todas as condições para que ele possa ter uma vida perfeita, uma vida abençoada também. Livra das enfermidades, Senhor, livra-o, Senhor. Nós pedimos pela Tua igreja, pedimos pelos ministérios, pelos pastores. Ó Deus, lembramos aqui do pastor Johnny, que está ali com aquela tosse também, que o Senhor possa pôr as mãos, ó Pai. Repreenda, ó Deus, essa gripe, esse mal-estar que ele está passando. Ó Deus, abençoa o pastor João Leão. Ó Deus, dando a ele a Tua graça, Senhor, a Tua bênção. Que o Teu filho esteja sempre, ó Deus, repleto da porção do Teu Espírito Santo. Abençoa a sua família, Senhor, todos os seus familiares, a sua casa. Lembramos também do pastor Francinaldo. Senhor, que
teu servo esteja cheio da porção dobrada do teu Espírito Santo. Ó Deus, que as portas sejam abertas para o teu servo. Ó Deus, que haja abundância em todas as coisas. Abençoa sua casa, sua esposa, seus filhos. Ó Deus, para que em tudo o seu ministério seja um ministério próspero. Pai eterno, abençoa a tua igreja, todas as funções, todos os trabalhos. Nós assim oramos, crendo na tua palavra, crendo no poder do Senhor. Nós oramos em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Meus irmãos, nós temos aqui também um visitante, Eduardo, né, lá de Garapé, né? Eduardo, é Eduardo mesmo, né? Eduardo, ele está ali atrás ali. Seja bem-vindo, viu, Eduardo? Que Deus te abençoe. Fique à vontade, viu? Que o Senhor possa te abençoar grandemente. Você é bem-vindo aqui, viu? Glória a Deus. Amém, irmãos. Pode sentar, viu? Glória a Deus. Nós vamos orar também, irmãos, pelo dízimos e ofertas, né? Aqueles que assim quiserem fazer, nós vamos cantar um louvor pequeno. Os irmãos podem vir aqui e fazer a sua oferta aqui no local adequado. E aqueles que estão em casa e desejarem assim também fazer o seu Pix, né? Nós temos o Pix da igreja, podem fazer assim também. Eu vou fazer uma oração pedindo que o Senhor abençoe os dízimos e as ofertas, abençoe os irmãos, que haja sempre abundância na casa de cada um. Senhor Deus, nós suplicamos também uma bênção aos teus filhos, aos teus servos, Senhor, dando a prosperidade, ó Deus, em todos os aspectos, ó Deus, mas também na vida financeira, Senhor. Que as portas sejam abertas, que haja abundância, Senhor, na casa dos teus filhos, que nunca falte nada. Ó Pai, para que os teus filhos possam ter uma vida assim, feliz nesta parte também. Ó Deus, aqueles que estão desempregados, Senhor, provê uma porta, Senhor, de trabalho. Aqueles que estão se preparando para o trabalho, Senhor, que haja um aperfeiçoamento a cada dia e a unção do Senhor, para que em tudo que os teus filhos colocarem as mãos, que haja bênção ali, que haja uma diferença, para que as pessoas possam ver que são teus servos. Ó Deus, e que assim a prosperidade, a bênção seja abundante na vida dos teus filhos. Abençoa, Senhor, este ato, os dízimos, ofertas. Nós oramos em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Pode cantar um louvor suave, se algum desejar, pode fazer. Deus é o meu refúgio, a minha fortaleza, socorro no bem presente na hora da angústia. O Senhor é a porção da minha herança, aquele que sustenta a minha sorte. Nenhuma arma forjada contra mim há de prosperar. Nenhum mal vai me ameaçar, nenhuma praga em minha tenda chegará. Nenhuma arma forjada contra mim há de prosperar. Estou firmado na rocha que nunca se abalará. O meu refúgio é o grande, eu sou o Senhor Jeová. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus, irmãos. Deus abençoe vocês. Meus irmãos, nós vamos meditar na palavra do Senhor nesta noite, que está em Mateus, no capítulo 24, verso 1 e 2. Diz assim a palavra do Senhor. Mateus 24, verso 1 e 2. A palavra do Senhor assim está registrada. 24, Mateus 24.
1. Tendo Jesus saído do templo, ia-se retirando, quando se aproximaram dele os seus discípulos para lhe mostrar as construções do templo. Ele, porém, lhes disse: não vedes tudo isso? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. Louvado é o nome do Senhor. Eterno Deus, nós te bendizemos, Senhor, porque bom é cantar louvores ao teu nome. E pedimos ao Pai que na ministração da tua palavra, que o teu Espírito Santo esteja a falar por nós, através de nós. Ó Deus, que a tua palavra, a mensagem seja conforme a tua vontade, ó Pai. Nos abençoe, nos fortaleça com a mesma. Oramos em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Meus irmãos, a maneira pela qual Deus fala ao nosso coração tem um objetivo maravilhoso. E o objetivo de Deus falar ao nosso coração através da palavra dele é para que possamos compreender a vontade dele sobre a nossa vida. Deus tem uma maneira especial de falar ao nosso coração. A maneira que ele fala ao meu coração é diferente que fala ao coração do irmão. Deus tem uma maneira pessoal, particular, de tocar no meu coração de uma forma maravilhosa, de uma forma pela qual eu possa compreender o que Ele quer. E o que Ele quer da minha vida é que eu possa reconhecer que eu fui gerado para o eterno louvor, para a adoração ao Senhor. O homem foi gerado para poder demonstrar através da sua vida toda a glória do Senhor, a criação, o poder de Deus. Nós fomos criados para adorar ao Senhor. É por isso então que no mais profundo do coração de todas as pessoas sempre há uma necessidade de fazer algo que seja adorar a Deus. E alguns tentam materializar isso, tentam colocar isso de uma forma que possa demonstrar que aquilo é uma adoração ao Senhor. E tanto é que a palavra de Deus nos fala em vários momentos, no início do livro de Gênesis, a respeito de pessoas que, ao adquirir, ao tomar posse de alguma coisa, eles tinham o desejo de adorar a Deus. Adorar, agradecer, dizer muito obrigado, aleluias, glórias ao Pai, glórias ao Deus Todo-Poderoso. Após alcançar ali uma bênção, alcançar algo que eles tinham em mente de tomar posse, e tomaram a posse, então eles faziam uma adoração. E como que era feita essa adoração? Eles faziam um altar para adorar ao Senhor. E lá no início, esse altar era feito com pedras rudes, né? E eles faziam, daquela maneira, juntava ali um tanto de pedra e colocava, e fazia um altar. E esse altar tinha um sentido, tinha um significado. Quando nós olhamos para a palavra, nós lembramos que após Noé, após o dilúvio, ao sair da arca, o que ele fez? Logo que ele saiu da arca ali, que já em terra, a primeira coisa que ele teve em mente era fazer um altar de pedras ao Senhor. E ele fez isso. Lá em Gênesis 8:20 mostra claramente que ele ergueu um altar de pedras para adorar ao Senhor. Nós também podemos ver na palavra do Senhor a respeito de Abrão, que posteriormente passou a ser chamado de Abraão, que Abrão, quando foi chamado ali, Deus chama Abrão, sai da tua terra, da tua parentela, ali de Ur,
Ele sai daí e vai para uma terra que eu te mostrarei. Abrão, ele tem uma experiência de ouvir a voz de Deus. E nessa experiência, nessa certeza, ele então faz um altar de pedras e adora o Senhor. Por que que ele fez isso? Porque houve no coração de Abrão a certeza que Deus estava falando com ele. Abrão, ele teve um encontro com o seu Criador. E isso, meus irmãos, alegra a alma, alegra o coração, de tal forma que nasce no profundo coração o desejo de fazer algo que agrade a Deus. A palavra nos mostra também a respeito de Isaac, Jacó, que ao alcançar as bênçãos, tomaram posse e glorificaram o Senhor. Isaac, quando ele chega em um local e ele encontra os poços, né, que o seu pai tinha construído e que os inimigos tinham tampado os poços, e aí o que ele faz? Ele cava aqueles poços todos, e aqueles poços passam então a produzir água, existiram água daqueles poços, e todos os poços foram cavados, e foram ali, eles puderam tomar posse daquela água, e isso houve gratidão, e o que ele fez logo ali, imediato? Construiu um altar de pedra, para a adoração ao Senhor. Então nós podemos ver que a palavra mostra vários exemplos de gratidão ao Senhor, de adoração ao Senhor. Jacó, quando fugia do seu irmão, e quando ele chega então já salvo, seguro em Betel, o que ele faz? Constrói um altar de pedra ao Senhor. Então a palavra fala a respeito dos patriarcas, que tinha sua maneira de adorar ao Senhor. Meus irmãos, e desta mesma maneira, né, Deus passou a se revelar a um povo. Deus então tira um povo de uma escravidão, leva para um deserto. E a palavra nos ensina que Deus requereu daquele povo uma adoração. E que Deus também, e Deus queria que fosse feito um local para que ele fosse adorado. Naquele tempo foi feito assim. Então, o primeiro local de adoração, já preparado para adorar ao Senhor, foi o tabernáculo, no deserto. Fizeram um tabernáculo porque foi uma orientação de Deus, para que ali adorasse ao Senhor. Para que desta maneira Deus pudesse ser engrandecido, Deus pudesse ser adorado, exaltado. Meus irmãos, e a história, ela vai tomando o seu caminho, vai tomando o seu rumo, e nós podemos ver que chega um determinado tempo, Deus usa ali Davi, já como rei, e fala com Davi a respeito da construção de um templo para a adoração ao Senhor. Deus orienta Davi a respeito do templo, e a palavra fala então que o seu filho Salomão, ele vai e constrói o templo para adorar ao Senhor. A Bíblia fala a respeito do templo que foi construído, e também fala a respeito da destruição do templo. A Bíblia fala que Jerusalém teve o seu templo destruído 2 vezes. E dessas 2 vezes foi porque algo aconteceu da parte do povo, não da parte de Deus. O templo, ele tinha, desde o início, um significado. O significado era a demonstração da fidelidade do povo. Enquanto o povo estava sendo fiéis ao Senhor, eles eram fiéis ao Senhor, o templo tinha a sua finalidade. A finalidade de adorar, de ter essa comunhão plena, de estar ali adorando ao Senhor. Quando o povo se afastava de Deus,
a finalidade do templo já não existia mais. Porque o templo ele estava ali para poder chegar o momento mais sublime, que era a gratidão, a adoração, a submissão, a dependência a Deus. Em tudo isso, resumindo, que o Senhor é o Deus Todo-Poderoso. Quando então o povo se afastava, aquilo perdia o sentido. E a Bíblia fala então, irmãos, que esse templo foi destruído em 2 vezes, em dois momentos. E estes momentos foram por quê? Porque o povo se afastou. Na época de Nabucodonosor, quando ele invade Jerusalém, por que ele fez isso? Porque o povo tinha se afastado de Deus, o povo tinha ido para a idolatria, para a feitiçaria e para tantas outras coisas, adorando outros deuses e afastando do Senhor de Israel cada dia mais. Então Deus permite que Nabucodonosor invade Jerusalém, toma aquilo e destrói o templo. E isso aconteceu desta forma, em volta de 587 anos antes de Cristo. Mas a Bíblia fala também a respeito da segunda destruição do templo. 70 anos depois de Cristo, um general chamado Tito, este homem invade Jerusalém e ele destrói o templo que foi construído ali, novamente. Meus irmãos, por que isso aconteceu? Porque rejeitaram o Filho de Deus. 70 anos depois, veio a cobrança, veio o juízo, o templo foi destruído. Por quê? Porque aquele povo tinha rejeitado o Filho de Deus, rejeitado o Senhor Jesus, e crucificaram Jesus. Por isso ali então, o templo foi destruído. Ao longo da existência de Israel, meus irmãos, nós podemos ver que o templo, de Jerusalém, ele teve sempre este papel fundamental, esta parte, este motivo importante ali. Mas em todos os instantes, quando deixava de adorar ao Senhor, vinha exatamente o juízo. E a Bíblia vem mostrando também, meus irmãos, ao longo da história, a respeito de adoração ao Senhor. Certa vez, Jesus estava ali, diante de uma mulher de Samaria, uma mulher samaritana, e ela queria então saber aonde é que deveria adorar ao Senhor. E a palavra então que foi dada, que foi dada àquela mulher, quando encontrou com o Senhor Jesus, ali diante do poço de Jacó, foi dado a ela com toda clareza, que o lugar de adoração não era em Jerusalém, não era no Monte Gerizim, ou em qualquer outro lugar, mas que os verdadeiros adoradores adorariam o Pai em espírito, em verdade. Lá em João 4:21 Jesus disse que Deus era espírito e que importava que seus adoradores o adorassem em espírito e em verdade. Meus irmãos, ela teve uma resposta muito clara a respeito da adoração, a respeito do templo. Como é esse templo? Aonde que é? A Bíblia vem mostrando também que mais tarde Paulo, ele nos fala em 1 Coríntios 3, fala claro e abertamente que o nosso corpo, ele é templo do Espírito Santo. Isso significa que o nosso corpo, ele é lugar de adoração ao Senhor. Os irmãos percebem que ao longo da história, as coisas vão acontecendo conforme Deus queria que fosse. Deus, lá no tabernáculo, lá no templo, e depois Jesus, ele traz a palavra, ele diz, não é mais no templo, não é nesse local, não é isso, mas é em espírito e em verdade. E Paulo, ele esclarece como é feita essa adoração em espírito e em verdade. E ele mostra, o meu corpo, o nosso corpo, ele é templo do Espírito Santo.
E quando nós zelamos por esse templo, quando nós valorizamos e damos sentido a esse templo, nós então passamos a ter todas as condições de ofertar a nossa adoração a Deus. Quando nós desviamos para os caminhos pecaminosos, nós estamos tirando o sentido do templo. Não estamos valorizando mais aquilo que Deus nos deu. E desta forma, nós nos afastamos e nós não adoramos ao Senhor. Nós não exaltamos a este Deus. E a palavra nos ensina, então, que o nosso corpo, ou seja, nós somos templos adoradores ao Senhor. Adorar ao Senhor, ser grato ao Senhor, bendizer ao Senhor pela vida, agradecer ao Senhor pelas portas que se abrem, agradecer ao Senhor pelos momentos que passamos, pelos vendavais que sofremos, pelas tempestades que enfrentamos. Agradeço, tudo agradece. Até um louvor que fala, né? Te agradeço, ó Pai, te agradeço, ó... Não é por aí? É por aí. Mas, meus irmãos, então, nós, temos tudo para adorar ao Senhor, mas uma coisa é bem certa, precisamos cuidar daquilo que Deus nos deu, desta tão grande bênção. E quando nós valorizamos esta bênção, nós exaltamos ao Senhor. Quando nós dizemos não ao pecado, quando nós dizemos não a tudo aquilo que o mundo está tentando nos enfiar por goela abaixo, já viu? Que o mundo é assim, ele tenta nos colocar de uma forma assim, ele não pede para poder colocar, não, ele já chega colocando, se a gente assim permitir. E de repente, quando a gente percebe, você está cheio do lixo. É desse jeito que o mundo faz. O mundo vai despejando o lixo em nós. Mas quando nós temos uma palavra firme, definida, não quero, não aceito, mas o meu corpo, o meu templo é para a adoração ao Senhor. É por isso, meu irmão, que Deus tem nos chamado para a sua presença, para que possamos compreender, para que possamos entender o significado da nossa vida, da nossa existência. Quando nós entendemos isso, é porque nós já passamos a glorificar o Senhor de uma forma completa. Quando nós estamos perdendo o sentido da vida, é porque nós estamos nos afastando de Deus. E isso aconteceu. O povo afastou do Senhor, o templo foi destruído. Nabucodonosor veio e destruiu. O povo rejeitou o Senhor, o templo foi destruído pela segunda vez. E uma coisa é certa: preserve o seu templo, preserve a sua vida, cuide da sua vida, cuide do templo que Deus te deu, cuide, não adore o mundo, não adore aquele que se diz o príncipe deste, não, mas adore o Senhor Jesus, o Rei dos Reis, Príncipe dos Príncipes, Senhor dos Senhores. Adore ao Senhor, preserve a sua vida para o Senhor, cuide daquilo que Deus te deu e oferte isso para Deus, através da sua postura, através do seu comportamento, através das suas atitudes, através do seu fazer, dos seus atos. Glorifique a Deus através das suas atitudes, porque Deus te chamou para ser um verdadeiro adorador. Deus te chamou. Meus irmãos, nós podemos ver que quando Jesus ele chega certa vez no templo, e estava cheio de gente vendendo ali, né, os cambistas, tanta gente, o que ele fez? Ele expulsou todo mundo que estava ali, ele fez uma limpeza, ele falou assim, não, minha casa é casa de oração, de adoração. Nós vamos trazer isso para a nossa vida agora. Se na nossa vida está tendo algo a mais do que o Senhor Jesus, é preciso fazer uma limpeza na nossa vida.
Naquele templo, Jesus chegou, tinha pessoas fazendo um comércio dentro do templo, ali fazendo tantas coisas, tanto barulho. E o ensino que fica para nós, se dentro do meu coração, do meu viver, desse templo que Deus me deu, se está tendo o barulho que impede a voz do Senhor, é preciso fazer uma limpeza. Sabe quem vai fazer essa limpeza por completo? Jesus chegou e tirou tudo. É quando nós permitimos Jesus entrar na nossa casa. É quando nós permitimos Jesus entrar no meu coração. Quando nós permitimos isso, Jesus faz uma limpeza. Ele é mestre em limpeza. Ele sabe limpar direitinho quando nós deixamos. E nós aqui estamos hoje porque nós permitimos Jesus entrar na nossa casa. E Ele tem feito uma limpeza maravilhosa. E essa limpeza nos dá sentido à vida. Essa limpeza nos faz agradecer a Deus, louvar ao Senhor, bendizer o Senhor. Sabe por quê? A minha casa foi limpa. O pecado saiu, a idolatria saiu, a confusão saiu, a voz que impedia, o barulho que impedia Jesus falar, saiu, porque Jesus tirou tudo. Jesus fez um milagre na nossa vida, um milagre. Vamos cantar um louvor. É este milagre que nós agradecemos ao Senhor, exaltamos o nome do Senhor. Sabe por quê? Porque algo novo aconteceu. Nós permitimos Jesus entrar, Ele limpou tudo, e tem feito essa limpeza diária, porque não é todo dia que a gente limpa a casa, todo dia a gente dá uma varridinha, não dá? Todo dia precisa tirar o pó, tirar os lixinhos, né? A gente faz isso. Sabe por quê? Porque isso é bom. A limpeza faz bem para a nossa vida. A nossa vida espiritual é desse jeito, irmãos. A nossa vida precisa ser limpa. A palavra do Senhor nos fala que sem santificação ninguém verá o Senhor. Santificação significa separação. Santos, separados. Separado daquilo que não agrada a Deus. Se você aproxima de Deus, o seu templo estará firme, porque quem estará cuidando é o Senhor Jesus. Amém? Esta palavra fica para o nosso coração. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, angústia ou perseguição, fome ou nudez, perigo ou espada. Quem nos separará do amor de Cristo? Pois eu estou bem certo de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem principados, nem coisas do presente, nem do porvir, nem poderes, nem alturas ou profundidades, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Jesus Cristo, nosso Senhor, que está em Jesus Cristo. Nada poderá nos separar, nada, nada. Vamos estar de pé neste momento. Poderá nos separar do amor de Deus que está em Jesus Cristo, nosso Senhor,
Bendito é o nome do Senhor. Aleluia, Senhor. Verdadeiros adoradores. Quando nos aproximamos do Senhor, encontramos o sentido da vida. Encontramos a razão do ser, de ser. Longe de Jesus, a vida não tem sentido. Longe do nosso Criador, não há sentido. E mais uma vez podemos ter toda certeza que a presença de Jesus, ela é real no templo. A presença de Jesus é real na nossa vida. É Ele quem dirige, é Ele quem nos abençoa, é Ele quem purifica a nossa casa, é Ele quem faz tudo isso, porque tomamos uma atitude de permitir Jesus entrar na nossa vida. Vamos orar. Eterno Deus, nós te bendizemos, te glorificamos, Senhor, porque bom é louvar o teu nome. Te agradecemos, Senhor, por esta tão grande salvação. Te agradecemos pelo milagre que ocorreu na nossa vida. Ó Deus, por entendermos a respeito desta adoração, a respeito do plano do Senhor sobre a nossa vida. Te agradecemos, Senhor, porque foi maravilhoso o Senhor entrar na nossa casa, entrar no nosso coração e fazer uma limpeza maravilhosa. Tantas coisas que estavam encalhadas dentro do nosso coração, e o Senhor tirou e não machucou o nosso coração, mas curou as feridas que já existiam. O Senhor sarou as nossas feridas, o Senhor curou, e hoje nós estamos livres, somos libertos, porque o Senhor verdadeiramente nos libertou. Eterno Deus, receba a nossa adoração, receba este culto, Senhor, a nossa gratidão. Nos abençoe, ó Pai, ao retornarmos para os nossos lares, nossos afazeres, que possamos continuar com a presença do Senhor na nossa vida. Nós assim oramos em nome do Senhor Jesus. E que o amor de Deus nosso Pai, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, e que as doces e eternas consolações do Espírito Santo estejam sobre todo o povo de Deus, desde agora e para todo sempre. Amém. Sentados. Amém, irmãos. Nós chegamos ao final deste culto, agradecemos a presença de todas, lembrando que nosso culto está sendo presencial e também transmitido, né, pelo YouTube. Nós estamos toda quinta-feira, aos sábados está tendo, né, o culto da mocidade, né, dos jovens. Gostoso falar, né, mocidade, né, fica mais pomposo, né, dos moços, dos moços, né? E nós temos aos domingos a nossa escola bíblica, de 9 às 10, e de 10 até 11h30, meio-dia, nós temos o louvor, temos o nosso culto matinal. Uma bênção, irmãos, uma bênção para todas as classes, né? Todas as classes. Então, todos. E ao domingo à noite também nós temos o culto presencial. Então, todos estão convidados a retornarem à casa do Senhor e serem abençoados. Amém? A todos, a graça e paz. Amém. Graça e paz, irmãos.